Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje mais uma vez aqui no canal da Palma Parafusos e hoje eu estou com meu amigo Wilson, sou demonstrador técnico da ESAB e hoje nós vamos falar sobre tochas de soldagem. Para começar, Wilson, explica pra gente quais são os tipos de tocha que existem para soldagem. Bom, José, boa pergunta. Basicamente, tochas para MIG, processo MIG-MAG, e tochas para TIG, com suas demandas específicas para cada processo. Massa. E falando agora sobre TIG e MIG, qual é a diferença de cada uma? O processo MIG ele é um processo semiautomático quando necessita de um soldador, ou um processo automático quando utilizado em robôs. É um processo de alta taxa de deposição e um processo para alta produtividade. Já o processo TIG é um processo totalmente manual e artesanal, mais indicados em soldas que precisam de uma boa qualidade visual, né? Mas é um processo menos produtivo. Entendi. Então, se eu quiser para um trabalho mais robusto, eu uso o MIG. Se eu quiser para um trabalho mais artesanal, eu uso o TIG. Justamente. Bacana. E falando que a gente está com algumas tochas aqui, explica sobre cada uma, por gentileza. Começando aqui pelas tochas MIGs, nós temos a linha Hand Arc, que são tochas fabricadas com alto padrão de qualidade, as Hand tochas. Certo. HT240, essa é a referência dela, no Isso, caso. essa é a referência dela. A tocha, obviamente, a sua escolha, ela tem alguns requisitos para uma escolha ideal de uma tocha, né, incluindo o fator de trabalho. E uma coisa interessante, José, é que na maioria das vezes, essa escolha da tocha, ela é negligenciada e até às vezes deixando de lado. Entendi. Assim como os equipamentos, as tochas também possuem fator de trabalho. E esse fator de trabalho ele tem que ser respeitado. Bacana. E, obviamente, a escolha de uma tocha de qualidade irá interferir no teu processo de soldagem. Pronto, então se eu for escolher hoje uma tocha MIG, aí explica então direitinho sobre... A gente está com 4 modelos aqui. Isso. A diferença desses 4 modelos e para qual tipo de serviço, vamos dizer assim, eu deveria usar cada modelo. Vamos começar pela linha Hand Torch. Nós temos aqui a linha Hand Torch 150. Como eu falei, ela tem um fator de trabalho. Essa tocha, ela trabalha com arame de 0,6 a 1 milímetros. O fator de trabalho dela é de 180 amperes a 60%, com certo. gás CO2, e de 150 amperes a 60% quando utilizado no gás argônio ou rico em argônio. E aí eu uso ela, então, quando eu for usar com uma máquina com uma amperagem menor do que as demais. Que requer um fator de trabalho menor. Legal. E aí, essa aqui é a HT, vem no caso do nome, Hand Torque, correto? Isso, a referência da tocha, HT240, já é uma tocha que trabalha de 0,8 a 1,2 com o diâmetro do arame. O fator de trabalho é um pouquinho melhor, o fator de trabalho dessa máquina é de 240 amperes a 60% com gás CO2 e 210 amperes a 60% com gás argônio ou mistura de argônio e CO2. Bacana. E sobre essas outras tochas aqui, TBI, explica um pouquinho melhor sobre elas, por favor. A TBI é uma empresa do grupo ESAB, são tochas com fatores de trabalho melhores, né? Essa tocha, a TBI Pro, ela é desenvolvida pensando na condição de trabalho, né, nas mais exigentes aplicações e também pensando na ergonomia do soldador. Entendi. Então são tochas fabricadas com consumíveis, apenas 3 consumíveis, que é bocal, bico e o difusor de gás, de fácil acesso e troca. É uma tocha construída com materiais leves e resistentes que possibilita leveza e movimento do soldador. Ela possui uma rótula 360 graus, bacana, que auxilia o soldador a fazer movimentos, ergonomia e alivia o peso do cabo. Entendi. São tochas com fator de trabalho um pouquinho superior. Essa tocha ela chega a 360 amperes a 60% com CO2 e de 320 amperes com argônio e suas misturas. Entendi. Então aqui a gente está fazendo meio que um escadinha. Para cada serviço mais pesado, está mostrando uma tocha que vai pegar um serviço mais robusto. Justamente. E o que eu falei, às vezes essa escolha da tocha ela é negligenciada, às vezes você tem um bom equipamento de ponta, mas não tem uma tocha que atende à exigência daquele equipamento. Do seu trabalho, né? O ideal é que esse fator de trabalho da tocha siga o fator de trabalho do equipamento. Assim você tem uma proteção, porque todo equipamento equipamento ESAB, ele tem uma proteção para não queimar. Entendi. Com isso você vai garantir aí uma proteção da tocha. Entendi. Tu citou aqui também uma diferença dessa tocha aqui das TBIs
diferente, no caso, na composição dela. Qual é a diferença específica? Assim, você falou dela, mas pegando essa aqui, qual é a diferença da composição, no caso, da Hand Torque? No caso da TBI, como eu falei, nós temos três componentes, que é o bocal, o bico e o difusor de gás, que já é um porta-bico. Com isso, o gás ele passa pelo porta-bico já refrigerando o bico de contato e aumenta a vida útil do bico de contato. No caso das Hand Torches, também são tochas excelentes, mas elas possuem um item a mais, que é o bico de contato aqui, o porta-bico, o difusor de gás, esse difusor cerâmico, e o bocal. Entendi. A principal diferença. Mas ambas tochas são desenvolvidas para atender desde trabalhos leves a trabalhos pesados. Bacana. E sobre essa aqui? Essa é a HT 360. Ela tem um fator de trabalho um pouquinho melhor que a 150 e 240. Ela trabalha com arame de 0,8 a 1,6. O fator de trabalho dela é de 300 amperes a 60% com CO2 e de 280 amperes a 60% com argônio e suas misturas. Massa. A gente falou aqui agora sobre as tochas MIG. Vamos falar agora então sobre tocha TIG. Que você disse que tem um trabalho, quando a pessoa quer um trabalho mais cuidadoso, mais artesanal, geralmente procurar a tocha TIG. Isso. Falar sobre o que a gente trouxe aqui hoje. Como eu falei, o processo TIG é um processo totalmente artesanal, porque quem alimenta a vareta, né, é feito através de uma metal de adição, na verdade, é uma vareta, e quem faz essa alimentação é o próprio soldador, totalmente manual, diferente do processo MIG, que é semiautomático. Tá? Eu tenho aqui os componentes da tocha, que é o bocal cerâmico, o eletrodo de tungstênio, a pinça que fica dentro desse porta-pinça aqui também é um difusor de gás, onde eu aplico o TIG. Um processo que requer um pouco mais de cuidado, minuciosidade, processo artesanal, onde você quer uma solda com a estética um pouquinho melhor, um acabamento estético um pouco melhor. Eu vou dar exemplo aqui de aquelas estruturas de palcos, de shows, onde tem aquela soldinha bem escamadinha, bem bonita. Entendi. Ele é feito discreto, no caso. É feito no processo TIG. Bacana, bacana. Ô Wilson, quando tava falando aqui sobre os fatores de trabalho da tocha, tu citou sobre a diferença do ciclo de trabalho se mudar o gás. O gás de proteção realmente influencia muito no uso da tocha? Sim, influencia. O conceito MIG-MAG, na verdade, é MIG, Metal Inert Gas, e MAG, Metal Active Gas. Ou seja, no MIG eu uso um gás inerte, certo, e no MAG um gás ativo. Esse gás nada mais é que para proteger a poça de fusão. A solda ela não pode ter contato direto com o ar atmosférico. Vai causar algumas descontinuidades, uma delas é a porosidade. O gás entra para fazer essa proteção. No caso do gás ativo, é um gás mais quente. Entendi. Isso reduz o fator de trabalho da tocha. Entendi. Um exemplo para quem está em casa, um exemplo de gás ativo e gás inerte, o que seria? Gás ativo, argônio e suas misturas, e o gás inerte, o CO2. Como ele é um gás frio, ele acaba refrigerando os componentes da tocha e isso aumenta o fator de trabalho da tocha. Massa. Outra dúvida, Wilson, que o pessoal pergunta muito sobre como escolher o bico de contato ideal e a pinça, o tamanho da pinça. Uma ótima pergunta. O bico de contato, como o próprio nome diz, bico de contato. Então o arame ele precisa ter contato com o bico. Até por isso, uma escolha ideal da tocha de boa qualidade, um cabo 100% cobre, no caso das tochas ESAB, e o bico de contato ele tem que ser compatível com a bitola do arame. Certo. Se eu utilizo um arame de 1.2, esse bico de contato ele deve ser de 1.2. Se eu troquei o arame para 1.6, obviamente o bico de contato tem que ser de 1.6. Vai ser 1.6. O 0.8, bico 0.8. Justamente. Entendi. Bacana. E sobre a pinça também? Segue o mesmo padrão. A pinça, nós temos eletrodo tungstênio de 1 mm, 1.6, 2.4, 3,2. E essa pinça, ela tem que seguir o mesmo padrão de diâmetro do eletrodo tungstênio. E uma dúvida também, Wilson. Eu posso usar a mesma tocha para diferentes aplicações? Sim, no caso da MIG, sim. Nós TIG temos... não? TIG não, porque é uma tocha específica. Você vai soldar tanto inox quanto alumínio e aço carbono com a mesma tocha. Certo. Não tem problema. No caso da MIG, nós temos aplicações com arames sólidos para aço carbono e arames alumínio para soldagem de alumínio. Eu posso sim utilizar a mesma tocha. Eu tenho que seguir algumas recomendações e troca de alguns componentes, por exemplo, o guia. O guia para trabalhar com arame sólido para aço carbono é um guia espiral metálico. No alumínio a gente já utiliza uma guia de Teflon, mas sempre recomendamos tochas para alumínio de até 2 metros.
tochas mais curtas. Porque como é um arame maleável, um arame macio, ele acaba embolando, patinando, dificultando a alimentação. Você pode sim trabalhar, mas a recomendação não é o ideal. A recomendação é que utilize uma tocha de 2 metros para alumínio com os guias já específicos para o processo. Massa. E falando agora de recomendação, como é que eu faço para que a minha tocha ela tenha uma durabilidade maior? Ou seja, quais são as dicas de manutenção preventiva que eu posso estar utilizando aqui nas minhas tochas? Obviamente, a escolha ideal da tocha, uma tocha de qualidade, aumenta a vida útil. Seguir algumas recomendações, a gente vê muito o soldador utilizando a tocha para a ferramenta no qual ela não foi projetada. Bater a tocha para chegar uma peça no local, usar a tocha como raspador, isso vai reduzir a vida útil do equipamento, do acessório. E uma coisa muito interessante e importante é a escolha ideal dos consumíveis de soldagem. Certo. O bico de contato, o porta-bico, ele tem que estar apertado. Trabalhar com bico de contato compatível com a bitola do arame, porque, como eu falei, o bico de contato ele tem que gerar o contato com o arame. É ele que transfere a energia de soldagem. Então, se eu tenho um bico de contato com a bitola maior que o arame, vai causar aquecimento, reduzindo a vida útil da tocha. Tomar alguns cuidados, como não passar com empilhadeira por cima da tocha, trabalhar em locais, chapas quentes ou que caia respingo em cima da tocha, colocar uma proteção. Esses são os cuidados preventivos. Que vai aumentar a vida útil dela. Justamente. Já corretivo quando apresentar falha. Apresentou falha, manutenção corretiva. Entendi. Nesse caso, quando a manutenção corretiva é levar em assistência técnica. Assistência técnica. Alguns clientes têm sua própria manutenção. Certo. E nós temos também uma rede de assistência técnica que é a maior do Brasil no segmento de soldagem. Que bacana. Esse é o diferencial ESAB, né? Justamente. E Wilson, para finalizar, tu falasse agora sobre acessórios, sobre as tochas, a importância do acessório para a vida útil da tocha. E se eu quiser encontrar esses acessórios, assim como a tocha, onde é que eu posso encontrar? Na Palma tem toda a linha de produtos ESAB, de equipamentos, acessórios e consumíveis. A Palma é um revendedor autorizado, nosso, e você vai encontrar toda a linha de produtos ESAB. Tá vendo, pessoal? E na descrição do vídeo a gente deixou o link onde você pode encontrar todas essas tochas, assim como consumíveis, a máquina, toda a linha ESAB, que a gente é revendedor há décadas. Então, o melhor lugar para você encontrar com preço justo, atendimento de qualidade e entrega para todo o Brasil, você encontra aqui na Palma. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e vem pra Palma.